Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao 14. Filipenses 3, do verso 12 ao 14. Que diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me, repita comigo essa palavra, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Título dessa mensagem: esquecer faz bem para a alma. Esquecer faz bem para a alma. Não estou dizendo que algumas enfermidades que temos, que as pessoas esquecem, que nós queremos que as pessoas tenham. Não, mas é um esquecer intencional. Esquecer intencional faz muito bem para a mente e para a alma. Amados, o ano está acabando. Já vivemos aí 363 dias, mais 2, e completamos o ano. Certamente, muitas coisas boas aconteceram. E certamente também, muitas coisas não tão boas ocorreram em nossa vida neste ano. Coisas que nós gostaríamos até de esquecer. Coisas que foram difíceis de enfrentar. Alguns talvez enfrentaram doenças, como a nossa irmã Alda enfrentou. Muitos da nossa igreja, da nossa comunidade, perderam seus queridos neste ano de 2024. E certamente foi um tempo difícil. Mas nós queremos dizer nesta noite, amados, que é possível, apesar destas coisas que não foram tão boas assim, que é possível a gente continuar, caminhar, sorrir, ter um coração agradecido. Alguns dos cânticos que foram aqui entoados falam disto, de coração agradecido. Mas para que isto aconteça, amados, é preciso morrer. Morrer para o dia de ontem que se foi. É preciso dar adeus às feridas. É preciso esquecer as mágoas. Esse morrer que nós estamos falando é um abrir mão, é um permitir-se, é enxugar as lágrimas e prosseguir, a fim de que neste novo ano que entra, nós não estejamos carregando um fardo de tristeza, de pesar, deste ano que está se findando. Certamente todos concordam com isto que eu estou dizendo. Mas há algo em nós que deseja manter vivas coisas que ainda nos prendem ao passado. Pretendemos manter vivas coisas que machucaram, que feriram. E quando isso acontece, amados, nós vamos ter problemas.
Uma mente saudável é aquela que aprendeu a jogar fora tudo aquilo que não faz bem. Olha que frase importante você deve ser daqui nesta noite. Uma mente saudável é aquela que aprende a jogar fora o que não presta, o que faz mal. Porque, amados, manter na lembrança certas coisas produzirá em nós um entulho emocional. Você sabe o que é entulho, né? Imagina você fazer uma reforma na sua cozinha. Você imagina que aqueles três sacos de ráfia vão dar para levar tudo o que vai acontecer, né? Não, vai precisar de 30 sacos. E aquele entulho, irmãos, vai crescer e vai crescer. E entulho chama barata, chama ratos, chama tudo que não presta. E é justamente isso que acontece na nossa mente, na nossa alma, quando nós não jogamos fora aquilo que não é bom, porque aquilo lá haverá de contaminar a nossa existência pessoal, porque aquilo lá se tornará um grande ladrão de alegria, porque hoje era para você estar feliz, estar contente, estar alegre, mas você não está, porque você está carregando alguma coisa, ou algumas coisas, que ocorreram neste ano, que te fizeram muito mal, já passou, mas continua a fazer mal, porque você não jogou fora. Entenda, esquecer não significa sofrer de amnésia, mas é você intencionalmente deixar para trás o que não tem valor. A Bíblia nos diz, amados, que o inimigo da nossa alma, o diabo, é um acusador que constantemente se vale do passado para que você não se desvencilhe da dor e daquilo que lhe fizeram. O apóstolo Paulo, ele reconheceu lá em 1 Timóteo, que nos tempos passados, ele era blasfemo e perseguidor e insolente. Olha, irmãos, ele está falando dele mesmo. Eu era um blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente, mas ele sabiamente não permitiu que as lembranças daquele tempo de ignorância tivessem domínio sobre a sua vida. E querem saber uma coisa, irmãos? Se Paulo não esquecesse, ele seria inútil para o reino, para ser aquilo que ele foi. Porque senão ele ficaria o tempo todo ali se martirizando. Eu persegui a Cristo, eu fiz coisa errada, eu persegui cristãos, eu fui um blasfemo, eu fui um perseguidor. Mas Paulo, agora já passou. Não, mas eu fiz isto. Não, ele não caiu neste erro muito comum. Lá em Provérbios 21:8, se vocês acharem aí, a Mônica achar lá, Provérbios de 21:8, diz assim: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Até aqui a metade, obrigado, Mônica. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Se você está se sentindo culpado por alguma coisa que fez lá no passado, aquilo ali vai tornar a sua vida miserável,
Porque Deus já te perdoou. O mundo já te perdoou. Agora, só falta você mesmo aceitar o perdão. E só se caminha bem quando nós deixamos para trás o peso do que agora já não é mais relevante. É importante a gente ter esse equilíbrio, essa sensatez, de que dizer, isso aqui é um peso, eu não vou continuar carregando isto, porque me faz muito mal. Por exemplo, já desejaram mal a você? Já amaldiçoaram a sua vida? Não repita isso indefinidamente na memória. Dê de ombros e esqueça. Certa vez um homem que era da família de Saul, ele entrou na frente de uma comitiva que o rei Davi vinha, e este homem começou a praguejar, e começou a amaldiçoar Davi, palavras horríveis ele proferiu, que o capitão de Davi falou assim, rei, deixa eu matar esse homem aí, para ele calar a boca. Deixa ele falar. Se Deus está permitindo que ele fale, fale. Isto aí não me atinge. Ou seja, toda aquela maldição que aquele homem estava lançando contra Davi, Davi deu de ombros. Meu irmão, minha irmã, se há alguém que pode cuidar das nossas dores, este é Jesus. Meus irmãos, se existem nesse mundo pessoas te falando mal, injustiça, seja o que for, entregue para Deus. E não pense um minuto mais naquilo. Deixa que Deus resolve. Tem um livro que é excelente, se você quiser uma dica de comprar um bom livro. Ele se chama A Isca de Satanás, do John Bevere. Lá na Imesa eu fiz uma série de estudos bíblicos sobre esse livro, A Isca de Satanás. E o autor, ele diz nesse livro, que é impossível viver neste mundo e não ser ofendido. Ou seja, nasceu, vai ser ofendido. Não tem jeito. É impossível viver, crescer, namorar, casar, ter filho e não ser ofendido. O tempo todo seremos. No entanto, embora seja sabido, a maioria dos cristãos fica chocada e surpresa quando isso acontece. E essa reação, amados, nos deixa vulneráveis e faz com que surja dentro de nós uma coisa terrível, chamada raiz de amargura. Cuidado, meu irmão, minha irmã, quando a gente guarda as coisas que não são boas, que já devíamos ter jogado fora, cresce dentro de nós essa planta terrível, que vai ali, dando voltas no nosso coração, e que se chama raiz de amargura. John Bevere, ele diz que a amargura é a armadilha da ofensa, porque ela aprisiona o cristão, quebra relacionamentos, e aumenta a brecha existente entre nós. Irmãos, vocês estão vendo quantas coisas ruins acontecem
quando nós não damos a destinação certa para as coisas ruins, não adianta, todos nós seremos ofendidos. Não adianta, todos nós sofreremos injustiças. Não adianta, que o inimigo estará sempre nos acusando. Mônica, procura para nós Eclesiastes 7:21. A Bíblia é muito clara, amados. Ela nos traz aqui um ensinamento muito importante para nós, né? Está lá em Eclesiastes 7:21, que diz assim, vamos ler juntos, amados. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. Ou seja, desenvolva ouvidos seletivos. Olha que coisa bonita. Ouvidos seletivos. Se você não tem ouvido seletivo, comece a buscar essa sensibilidade com Deus. Porque ouvido seletivo é assim: eu escuto o que é bom, eu escuto o que é importante, eu escuto o que é verdadeiro, eu escuto o que me edifica, e não escuto coisas que me dizem mal. Isso é ter ouvido seletivo. Por que Salomão diz essas coisas, amados? Porque algumas coisas merecem ser ouvidas e ponderadas, outras não. Eu procuro ter um ouvido seletivo. Aquilo que é importante, aquilo que é justo, eu procuro ouvir. Às vezes chega aos meus ouvidos alguma coisa, falaram isso e aquilo, até falo, deixa quieto, isso eu não quero ouvir, isso aí faz mal para mim, então eu não ouço. Então, amados, é o que Salomão disse: não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, porque se você ouvir todas as palavras que se dizem, você será a pessoa mais infeliz e triste do mundo. Amém, irmãos? Esqueça o dia de ontem que se foi e que não foi bom. Põe uma pedra. Não dedique mais tempo sobre aquilo que passou e não pode ser mudado. Irmão, para que gastar tempo naquilo que passou e não pode ser mudado? Bola para frente. Também não se permita ser governado pelas rejeições do passado. Olha, essa é outra questão muito comum na nossa vida, no nosso crescimento. Rejeição. Certamente você já foi rejeitado na vida. Mas é muito triste quando a gente passa a viver de uma tal forma que é a rejeição que está me dirigindo. É a rejeição que está dizendo para mim o que eu devo fazer ou não devo fazer. É muito triste isso, amados. Que a sua vida não seja dirigida pela rejeição lá do passado, mas que ela seja dirigida pelas ternas misericórdias de Deus, e não pelas marcas do que lhe fizeram. Caminhando, amados, aqui para uma conclusão. O que é esquecer intencionalmente? É saber digerir fatos e acontecimentos, aprender com eles e finalmente despedir-se deles. Eles acontecem, nós não temos controle sobre essas coisas, elas acontecem. Se há algo que eu preciso aprender, eu vou aprender, mas eu preciso me despedir dessas coisas.
Até Deus esquece. O salmista, lá no Salmo 25, Salmo 25, 7. Salmo 25, 7. Olha o que o salmista pediu para Deus, irmãos. Olha lá, né? O que ele falou para Deus: não te lembres dos meus pecados da mocidade, lembra-te das minhas, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Ele está pedindo para Deus não lembrar-se dos seus pecados da mocidade. Alguém saberia me dizer por que ele está falando, não se lembra, Senhor, dos pecados da minha juventude? Por quê? É onde a gente mais peca, né? A gente é imaturo, a gente é explosivo, a gente é dono da verdade. Na juventude, eu já falei muita besteira. Na juventude você também, não ria não, porque você também. Porque é na juventude que a gente põe os pés pelas mãos, as mãos pelos pés. E o salmista, sabiamente, ele pede para Deus: Senhor, não te lembres dos meus pecados da minha juventude. E foi exatamente isso que esse pai de amor fez. Lá em Hebreus 8:12, por favor. Hebreus 8:12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Leia junto comigo agora o final. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus está dizendo: eu não vou mais me lembrar deles. Pastor, e o diabo? O diabo, ele jamais esquece, porque é próprio dele não permitir-se renovar. Quando a gente esquece, a gente se renova. Quando a gente esquece, a gente coloca algo melhor, como Paulo fez na vida dele. Coisas novas substituíram aquelas coisas antigas. Ele se renovou. O diabo não. Ele não permite-se renovar. Por isso que ele nunca melhora. Ele só piora. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, não esquecer é sempre inspiração dele. Ele quer que você fique remoendo, e remoendo, e remoendo, e remoendo, e ficando doente, e remoendo, e adoecendo mais. Escolhe. Ou você segue o que Deus falou, ou segue o que o diabo está tentando fazer com você. É por isso que ele é diabo, não esquece. Que Deus nos abençoe. Que os irmãos também, dia após dia, estejam como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o grande prêmio, que é Jesus Cristo. É disto, irmãos. A gente não pode ficar parado por causa das coisas do passado. O Senhor está dizendo: filha, venha até onde eu estou, caminhe, eu sou contigo, Deus é conosco, e que neste novo ano, a cabeça entre zerada, qual é que chama quando a gente fala no computador? Reset, formatar também, né? Formatar, vamos formatar o computador aqui, né? Tem muita coisa, às vezes eu gosto de entrar lá no meu computador, né? Já está cheio de coisa, né? Delete, 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 delete. Opa, fica mais leve, né? Ele corre mais. É disso que nós precisamos fazer, amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.